Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Antes de estarmos entrando na palavra, eu quero aqui destacar os visitantes que estão conosco nessa noite. Para nós é sempre uma alegria recebermos visitantes para estarem cultuando a Deus conosco. E hoje nós temos a Thalita e o João. Vocês podem ficar em pé só um pouquinho? Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, João, Thalita, fiquem à vontade, né? Vocês estão num lugar de adoração a Deus. Queridos, que bom estarmos aqui, que bom podermos mais uma vez nos reunirmos como igreja para cultuarmos a Deus. Ontem tivemos um culto aqui voltado para o Dia das Mães, né? E hoje tem ali toda uma parede enfeitada e com um balão enorme ali escrito Mãe. E eu confesso com os irmãos que, pelo fato da MCM ter feito esse culto do Dia das Mães, eu até pensei que o Dia das Mães fosse hoje, né? Então, de certa forma, a palavra que Deus me deu também, ela tem um pouco a ver com a questão com o Dia das Mães, mas também pode não ter, né? Porque a personagem aqui não é mãe, pelo menos não no sentido biológico. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 5. O capítulo 5 do livro de Juízes, ele é o famoso Cântico de Débora e de Baraque, né? Débora foi uma profetisa que julgou a Israel nesse tempo dos Juízes, e é difícil nós termos uma profetisa no Velho Testamento. Eu só me lembro particularmente de Débora, né, como profetisa que aparece nas páginas do Velho Testamento. Então, são poucas as mulheres que se destacam, que são destacadas por algo assim que foi feito para Deus, de maneira assim que foi muito relevante em relação aos direcionamentos de Deus para o seu povo nessa época. Mas Débora aparece aqui, e hoje nós vamos pensar um pouco sobre Débora, e eu quero pensar sobre Débora lendo aqui no capítulo 5, esse cântico, né, que ela escreve em louvor ao Senhor. Então eu quero que você abra aí, capítulo 5, versículo 6 em diante. Diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram. Talvez algumas versões estejam descansaram ou dormiram, alguma coisa nesse sentido. Até que eu, Débora, me levantei, e olha só o que ela diz aqui: por mãe em Israel me levantei, e se escolhia deuses novos. Logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Donde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Versículo 12: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus cativos, tu filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, e aos que restaram fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. Esse cântico aqui, de certa forma, ele é uma descrição sintetizada de muitas coisas que aconteceram. É como se Débora estivesse narrando muito do que aconteceu, a história, e ela estivesse transformando isso em cântico. Então ela fala das situações, das causas, das origens dos problemas, da maneira como o povo reagiu e como Deus deu o desfecho vitorioso em favor do seu povo. Um texto que me chama a atenção aqui, um versículo que me chama a atenção, é esse versículo 8,
versículo 8, deixa eu ver se é 8, versículo 7, aonde Débora diz: me levantei por mãe em Israel, me levantei. Se você for estudar a história de Débora, você vai descobrir que ela não foi mãe, mas é interessante que ela usa o termo mãe para falar de si mesma, né? Dentro desse contexto todo de guerra, de batalha, que foi desenvolvido ali naquele período entre Israel e os midianitas e os cananitas. E aqui, irmãos, eu fico pensando que Débora, ela não foi uma mãe no sentido biológico, mas ela foi uma mãe de alma. Isso quer dizer que ela foi uma mãe, ela foi uma mulher com alma de mãe, ou seja, ela cuidou de Israel como uma mãe cuida do seu filho. Sabe aquela mãe que carrega no colo, quando o filho precisa ser carregado no colo? Sabe aquela mãe que nunca para de aconselhar, que nunca para de ensinar, que nunca para de estar ao lado do seu filho, mesmo quando ele erra inúmeras vezes? Aquela mãe que não abandona o seu filho, mesmo quando o seu filho muitas vezes não faz por merecer o seu carinho, a sua atenção, o seu cuidado. Eu vejo que Débora, ela foi esse tipo de pessoa na sua relação com Israel, porque, irmãos, nessa época que Débora viveu, Israel estava vivendo um momento de muita superficialidade espiritual. Eram tempos difíceis. Por que os tempos eram difíceis? Porque não eram tempos de paz, eram tempos de guerra, né? Tem até uma música que diz que em tempos de guerra nunca pare de lutar, em tempos de guerra nunca pare de adorar. O tempo em que Débora viveu era um tempo de guerra. Os inimigos se levantaram contra Israel, os midianitas se levantaram, havia um rei chamado Jabim, e esse rei, ele oprimiu Israel por 20 anos, foram 20 anos de opressão, não foram 20 dias, não foram 20 semanas, foram 20 anos. Mas pastor, por quê? Se você vai no capítulo 4, no versículo 1, você vai entender os porquês. Tudo tem um porquê, irmãos, tudo tem um porquê, nada acontece por acaso. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os, ou entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o seu capitão, o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então aqui nesses 3 versículos do capítulo 4, você encontra o porquê do povo de Deus estar vivendo essa situação de opressão. Porque na época dos juízes, foi uma época muito difícil. Morreu Josué, vieram os juízes, porém era um tempo onde o povo dificilmente se entregava ao propósito de ser liderado. A liderança forte que realmente existiu sobre o povo de Israel nesse tempo foi Josué. Depois que Josué partiu, parece que o ministério dos juízes foi um ministério emergencial. Sabe aquele ministério que se levanta porque é necessário que tenha para suprir necessidades específicas e momentâneas? Então foi assim o ministério dos juízes. Aí o povo se desviava da presença de Deus, o povo se voltava para práticas e atitudes e ações que desagradavam o coração de Deus, e aí eles eram dominados pelos povos inimigos. Aí Deus levantava um juiz. Então era um tempo de muita inconstância espiritual, o povo vivia em guerra, e aqui nesse tempo o povo estava em guerra. E quando eu penso, irmãos, trazendo isso para os nossos dias, a gente tem que pensar que os nossos dias não são tempos de paz, são tempos de guerra, no âmbito moral, no âmbito espiritual. Naquele tempo a guerra era desenvolvida com o propósito de se conquistar território geográfico, conquistar território, terra. Hoje a guerra, a batalha que está acontecendo contra nós, ela não é para conquistar terra, não é para conquistar território geográfico, é mais para conquistar território mental, é mais para conquistar território emocional ou espiritual das nossas vidas. A guerra hoje, ela acontece no plano espiritual, e o inimigo das nossas vidas, ele é invisível, ele trabalha através do sistema que nos cerca para tentar conquistar territórios dentro de nós.
dominar espaços dentro da nossa vida. E aí eu trago aquela frase que eu já disse aqui várias vezes, que quem domina a sua vontade, conquista a sua atenção, conquista a sua dedicação, conquista a sua entrega, porque aonde está a tua vontade, é para lá que você vai caminhar. Por exemplo, se você não tiver vontade de vir à igreja, você vai vir com muita dificuldade, né? Agora, se você tiver vontade, você vem com muito mais facilidade. É claro que tem muita gente que vem, às vezes, à igreja, por aquele senso de compromisso, de obrigação, às vezes até contrariando a sua vontade, mas é muito melhor você vir à igreja com vontade, né? Porque você une o útil ao agradável. Então, quando a nossa vontade ela está direcionada para o mal, a gente caminha na direção do mal. Quando a nossa vontade está direcionada para o bem, a gente caminha na direção do bem. E hoje existem muitos perigos à nossa volta. Se você parar para analisar as drogas, a violência, né? a corrupção moral, os entretenimentos que muitas vezes estão à nossa disposição, cheios, repletos muitas vezes de imoralidades, carregados de misticismo, de feitiçaria, tudo isso são situações que são colocadas no entorno da nossa vida para nos cercar, onde o inimigo tenta entrar e conquistar territórios do nosso coração. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente tem que pensar que existe uma postura que nós precisamos ter diante dessas situações, que Débora também teve naquela época. Então, antes de falar de algumas ações, de algumas atitudes que Débora teve, que eu e você precisamos ter, eu quero trazer um contexto daquela época para os irmãos entenderem algumas coisas. Quero falar um pouco do contexto social, do contexto espiritual daquela época. O tempo em que Débora foi levantada foram tempos de apostasia. Por exemplo, se você olha no versículo 8 do capítulo 5, a Bíblia diz que eles desprezaram o Senhor. Diz que aquele povo escolheu deuses novos para si. Ou seja, havia momentos em que eles serviam a Deus, mas havia momentos em que eles escolhiam novos deuses. E quando a gente pensa nessa questão de novos deuses, a gente pensa nos deuses da modernidade que procuram trazer para o coração do ser humano prazer momentâneo, mas não tem vida. O dinheiro, o sexo, né? As falsas riquezas, tudo isso muitas vezes tem se tornado um Deus na vida de muitas pessoas e traz prazer momentâneo. O sexo ilícito traz prazer momentâneo, o dinheiro, as riquezas traz prazer momentâneo, mas não traz vida. Agora Jesus, Ele não te traz prazer momentâneo. Além de Ele não te trazer prazer momentâneo, Ele te traz desafios, tipo obediência e renúncia própria. Só que diferente dos deuses falsos, Jesus tem vida. Jesus tem vida, e vida com abundância. Então nós precisamos parar para pensar, se nós temos que correr atrás de prazeres momentâneos, e buscar prazeres momentâneos, se é isso que nós queremos para a nossa vida, vivermos em torno de prazeres momentâneos que temos através do dinheiro, através dos prazeres, através das riquezas, através dos entretenimentos que o mundo nos oferece, ou se nós queremos vida e vida com abundância. Então essas situações a gente tem que pensar no nosso coração. Então no tempo de Débora havia apostasia, havia a atitude do povo de dar as costas para Deus e se voltar para falsos deuses. A pergunta é, será que isso tem acontecido hoje, igreja? Será que estamos vivendo hoje um tempo de apostasia, onde muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, ouvindo Bíblia, ouvindo Palavra de Deus, mas os seus corações não são mais de Deus, os seus corações não pertencem mais a Deus? Às vezes as pessoas estão, eu penso assim, irmãos, eu vejo que às vezes as pessoas estão dentro de uma igreja, mas elas não estão em Cristo. Estão dentro de uma igreja, mas muitas vezes desenvolvendo um ato religioso vazio de amor, vazio de devoção, vazio de entrega para o Senhor. E isso nós não podemos aceitar. Amém, queridos? Você não pode vir a um culto, você não pode vir a um lugar de adoração só por vir. Você não pode vir a um lugar de adoração só para preencher uma cadeira.
para preencher um espaço numa cadeira. Você tem que vir porque existe um Deus que você adora, que você teme, um Deus a quem você deve a sua devoção, a sua gratidão, porque Ele te salvou. Por quê, pastor? Porque Ele te salvou. Por quê, pastor? Porque Ele te salvou. Porque parece que a mensagem, a realidade da salvação, ela tem ficado tão pequena nos dias de hoje, em função de tantas coisas. Os tempos de Débora também eram tempos de fraqueza moral e espiritual. Os inimigos muito facilmente dominaram todo o território que foi dado aos filhos de Israel. E os filhos de Israel não tinham força, eles não tinham coragem para se levantar contra os inimigos. Por quê? Porque eles estavam com as suas vidas sujas pelo pecado. Eles haviam perdido a sua autoridade espiritual. Eles não conseguiam se levantar contra os seus opositores. Por quê? Porque eles estavam sem autoridade espiritual para se levantar contra, para se opor contra os inimigos, porque eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E quando a gente pensa nessa realidade, irmãos, que aconteceu lá, trazendo para nós os dias hoje, eu vejo assim que muitos líderes espirituais hoje, em muitos lugares, não podem muitas vezes se levantar para falar ou para expor para a igreja os perigos sobre o comunismo, o socialismo, né, a ideologia de gênero e outras coisas mais. Por quê? Porque as suas vidas são cheias de adultério, de mentira, de corrupção, por amor ao dinheiro. Aí o que acontece? A vida está suja, então você não tem autoridade para falar nada. Sabe aquela situação em que você perde a autoridade? Por quê? Porque você está fazendo o que é errado. A autoridade espiritual é a consequência natural de se fazer o que é certo. Quando nós fazemos o que é certo e primamos em fazer o que é certo, automaticamente nós temos autoridade espiritual, porque estamos fazendo o que é certo espiritualmente falando. Mas hoje, em muitos ambientes, está difícil. É como eu estava conversando alguns dias atrás, ou com o Gabriel, com o Jorge, com o Mateus, com algumas outras pessoas, que hoje o inimigo, ele está trabalhando para minar a fé do povo de Deus, para minar a fé de quem está dentro da igreja e para minar a fé de quem está fora da igreja. Com que objetivo? Tirar quem está dentro e impedir quem está fora de entrar. E como que o inimigo tem trabalhado isso? Escândalos no meio evangélico. Tem tido escândalos no meio evangélico, irmãos? Sim ou não? Levanta a mão. Escândalos, heresias, falsos ensinos. Tem tido? Engano, tem tido? Então você olha hoje, porque, irmãos, não tem hoje, esse momento que a gente está tendo aqui, ele já foi no passado, o momento em que o povo mais tinha acesso às ministrações que eram vindas da parte de Deus através do ministro. Não é mais, há muito tempo não é mais. Por onde que vem, onde que as pessoas recebem mais informação, irmãos? Começa com C e termina com lular. Só para dar uma pista. Celular. Você não, é uma enxurrada de vídeos que você recebe no Instagram, no Facebook. Eu não tenho Facebook. Instagram tem. É Facebook, é Instagram, é WhatsApp. A todo instante o seu celular toca, é um vídeo chegando, né? E está lá alguma coisa sobre profeta, falso profeta, né? Como Mateus abriu o culto falando aqui do The King, The Best, The Power, né? Irmãos, de 10 vídeos que eu recebo, parece que 8 é desse menino, né? Então é como Mateus diz, a gente vê a imaturidade, a gente vê muitas vezes uma criança, para mim é uma criança ali sendo usado, né? Não sei se por alguém ou por si próprio, mas tudo isso está gerando o quê? Um ambiente de zombaria, sim ou não, irmãos? Virando um ambiente de chacota. Isso é positivo ou é negativo? Para mim, eu acho que o trem fica mais negativo. Por quê? Porque é mais gente para zombar do Evangelho.
É mais gente para falar, ó, é um circo, a igreja é um circo. Aí passa um monte de outros vídeos mostrando gente pulando, dançando, e aí o pessoal só tirando sarro, né? É memezinho de carinha, de risada até o fim da vida. Então a igreja, ela vai perdendo o quê? A sua conotação de seriedade. Parece que igreja não é coisa séria, parece que cultuar a Deus não é coisa séria. E é muito sério estar aqui nessa noite. É muito sério servir a um Deus que criou os céus e a terra e que mandou o seu Filho nesse mundo para morrer por toda a humanidade. É muito sério, irmãos, e nós precisamos levar isso a sério. Mas o inimigo está trabalhando de maneira muito mais eficiente do que a igreja para banalizar o que é sério, do que a igreja em manter o que é sério de forma séria. Então nós precisamos parar para pensar sobre isso. Como está a nossa mente? Como está o nosso coração? Como eu disse, a batalha não é para conquistar o seu terreno 12 por 30. Não tem um inimigo lá fora querendo entrar no seu terreno, tomar posse da sua casa, mas tem um inimigo querendo entrar na sua vida e roubar a sua fé. Porque hoje, diante de tudo isso que está acontecendo, o que eu mais vejo é pessoas com dúvida. Será que eu vou numa igreja? Será que eu não vou na igreja? Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Será que aquele pastor é de Deus? Será que aquele outro pastor não é de Deus? Ou seja, o que é contrário de fé, irmãos? O que é o contrário de fé? Dúvida, incredulidade. Aí eu pergunto, Deus age no meio da dúvida, da incredulidade? Deus não age, irmãos. Então o que está acontecendo hoje é que o diabo, através dos escândalos, através das heresias, através das zombarias, através de tudo isso que está sendo plantado e disseminado, irmãos, de uma maneira assim, muito intensa pelas redes sociais, isso está gerando dúvida, está gerando incredulidade no coração das pessoas, falta de discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e com isso muitas pessoas estão relutando de vir a uma igreja. Eu tenho convidado pessoas para vir direto à igreja, e eu só estou recebendo não, né? E eu vejo que muitas pessoas nos bastidores, elas comentam sobre essas situações, e elas começam a fugir da fé, e é isso que o diabo quer. Então nós temos que pensar sobre isso. Então em tempos difíceis, Deus precisa de pessoas que façam a diferença, amém? Em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de batalha espiritual, Deus precisa de pessoas que façam a diferença. Primeiro, que façam a diferença, olhando para a vida de Débora, que façam a diferença tendo vida com Deus, para ter autoridade para falar de Deus, amém? Quem quer fazer a diferença aí? Primeira coisa que você tem que buscar hoje, de forma séria, é ter vida com Deus. Vida com Deus, ter relacionamento de intimidade com Deus, ter vida no altar, ter vida de consagração. Ter vida com Deus significa vida de constante santificação, vida de renúncia do pecado. Débora era uma pessoa que as pessoas ouviam e tinham prazer de ouvir e tinham segurança no que ela falava, porque ela tinha vida com Deus. Eles olhavam para Débora, eles não apenas viam nela uma pessoa que entregava recados de Deus, mas uma pessoa que vivia de acordo com a vontade de Deus. Vou repetir, eles olhavam para Débora e não viam apenas uma pessoa que entregava profecia, recado de Deus, mas uma pessoa que vivia segundo a vontade de Deus. Vivia segundo a vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nunca foi tão importante o que eu vou dizer agora, como nesses dias está sendo. Para você poder falar de Deus, para você falar das verdades de Deus, para você ter essa honra, esse privilégio, você tem que ter o compromisso de viver as verdades de Deus. As pessoas precisam olhar para o teu testemunho e ver que o que você está vivendo condiz com o que você está pregando, porque senão as pessoas não vão te ouvir, não vão te ouvir. E esse dia eu estava falando com o Gabriel, porque o Gabriel estava me falando que lá no banco, bancário, trabalhava no Bradesco, e uma das pessoas que trabalha com ele procurou ele para tirar dúvidas sobre questões espirituais.
e se abriu o coração para ele, começou a falar com ele, e é uma pessoa que tem resistência ao Evangelho, mas só que porque ela teve a humildade de buscar o Gabriel, e deu ao Gabriel a autoridade para que ele pudesse falar para ela sobre questões espirituais, porque ela olhou o testemunho dele e viu que ele estava vivendo o que geralmente ele prega. Queridos, não é só o pastor que faz a diferença, todos nós aqui que estamos aqui temos que fazer a diferença. Existem pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento, que você tem muito mais condição de fazer a diferença na vida delas do que eu. E Deus te colocou lá para você fazer a diferença. Mas para isso, você vai ter que ter o compromisso de viver a verdade antes de falar da verdade. Falar da verdade vai ser uma consequência do que a sua vida, com seus procedimentos, com as suas atitudes, já está falando. Porque hoje as pessoas não estão se pressionando mais com falar em línguas, sim ou não, irmãos? Não estão se pressionando mais com manifestações sobrenaturais. As pessoas estão se pressionando com um caráter aprovado por Deus, porque caráter aprovado está se tornando algo difícil de se achar, porque parece que todo mundo está manchado por alguma coisa que está corrompendo a sua integridade, a sua honestidade, né? Que de alguma forma está manchando a reputação daquela pessoa. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo tem que se fazer novo. Então eu não posso dizer que eu estou em Cristo e continuar vivendo como o mundo vive, como as pessoas que estão sem Cristo estão vivendo. Porque que diferença há entre a minha vida que está em Cristo e a vida daquele que não está em Cristo? Nós estamos vivendo do mesmo jeito. Tem que ter diferença, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz, e a palavra fica mais pesada quando ela sai da boca de Jesus. Por isso Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, o que é um sal insípido, Jorge? É um sal que não salga, né? Eu nunca peguei um sal que não salga, mas o gostoso do sal, né, é aquela propriedade que ele tem de salgar. Então onde você coloca o sal, ele aparece, ele faz a diferença. E nós estamos falando aqui sobre fazer a diferença. Então o sal, ele leva um sabor que ele é próprio aonde ele é colocado. E eu quero dizer para você, aonde você é colocado, você vai levar um sabor. Que sabor é esse? O sabor de Cristo, o sabor de Deus, o sabor da santidade, do amor sacrificial, da fidelidade, da honestidade, da lealdade. As pessoas vão ver em você que existe o sabor de Deus na sua vida. O sal, irmãos, ele, quando está agindo, muitas vezes ele some, ele desaparece, para que a sua essência, somente a sua essência, possa aparecer. Você joga o sal no feijão, por exemplo. Quem é que gosta de feijão? Nem eu. Feijão preto. Eu gosto. Você joga o sal lá, irmãos, você vê o sal, mas na hora que você prova, está lá ele some, mas a essência que está dentro dele, o poder que está dentro dele aparece. Isso quer dizer o quê? Que quando nós servimos a Deus com humildade, quando nós decidimos sumir, Jesus aparece. Quando nós saímos de cena, Jesus entra em cena. Quando as minhas vontades, presta atenção, quando as minhas vontades são colocadas de lado, quando o meu achismo é colocado de lado, quando o meu querer é colocado de lado, o querer de Jesus, a vontade de Jesus, a vida de Jesus aparece em mim. Por quê? Porque eu diminuo para que ele possa crescer.
E nós temos esse desafio. Então, fazer a diferença, muitas vezes, é assumirmos o compromisso diário de renunciar a nós mesmos. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ainda existe uma cruz para ser carregada, e ainda existe uma renúncia para ser feita. Só que o evangelho dos dias modernos não fala sobre isso. O evangelho dos dias modernos, ele é coaching. Você precisa vencer na vida. Por quê? Porque você nasceu para isso. Não estou dizendo que é errado você ouvir uma mensagem que vai levantar a tua autoestima, porque muitas vezes nós estamos com a autoestima baixa. Precisamos às vezes que a nossa autoestima seja levantada, mas nós não podemos viver reféns de um evangelho que só prega que eu tenho que viver de autoestima lá em cima, quando muitas vezes eu estou camuflando o pecado, quando muitas vezes eu estou andando errado, quando muitas vezes eu preciso deixar coisas, abandonar atitudes, para que Deus possa verdadeiramente crescer na minha vida, mas eu só estou preocupado com a autoestima. Então hoje, nós estamos vivendo, teve a época do evangelho, da teologia, da prosperidade. Quantos lembram da teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é: busque a Deus e tenha o bolso cheio de din-din, bolso cheio de dinheiro, né? É a teologia da prosperidade. Busque a Deus para ter o bolso cheio de dinheiro. Hoje não é a teologia da prosperidade, é a teologia da autoestima. Se a teologia da prosperidade pregava o bolso cheio de dinheiro, a teologia da autoestima prega o seu ego inflado, o seu eu inchado. Nunca as pessoas foram tão cheias de vontade do que nos dias de hoje, do que nos tempos de hoje. É o ego, é o eu. Hoje está assim, adorando o ego em nome de Jesus, né? As pessoas estão adorando o seu próprio ego em nome de Jesus, e é isso que está acontecendo em muitos lugares, e a igreja não tem discernimento. A igreja está se perdendo em meio a essas situações. Teologia da autoestima, teologia do ego inflado, é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, o que importa não é o que Deus quer, o que importa é o que eu quero. O que importa não é o que agrada a Deus, o que importa é o que agrada o meu coração. E Deus tem que me ajudar. E ai de Deus se não me ajudar. Como se estar num culto é um favor que a gente está fazendo para Deus. Ó Deus, eu fui lá, hein? Marca um ponto para mim aí. Tem muita gente assim. Parece que é um favor para Deus. Eu vim numa igreja. Deus não precisa do teu favor. Deus precisa da tua dedicação. Deus precisa da tua devoção. Deus precisa da tua fé. Deus precisa da tua rendição em amor a Ele. Porque Deus ama a tua vida. Ele não brinca de te amar, mas nós brincamos de amar a Deus. A gente fala que ama a Deus com a boca, mas com as nossas atitudes a gente mostra outra coisa bem diferente. E eu quero dizer para você, querido, Deus ele não quer o seu amor de boca, Ele quer o seu amor em atitudes práticas. Para isso nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos ter vida com Deus, precisamos ter vida de intimidade com Deus. Porque quando nós temos vida com Deus, a gente vigia os nossos passos, a gente vigia as palavras que saem da nossa boca. A Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca, ela deve trazer edificação àqueles que ouvem. Quando a gente tem vida com Deus, a gente se preocupa com as palavras, com as atitudes. A gente não brinca de se arrepender, a gente se arrepende de verdade. Amém, igreja? Por quê? Por causa do temor. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério, né? É respeitar a Deus. Então, quando você tem temor, você não
brinca de ficar pecando, porque o temor não deixa, né? Você erra, dói. Sim ou não, irmãos? Tem temor. Eu errei com Deus, dói no meu espírito. Eu fico pensando, eu fico preocupado com o que Deus está pensando de mim. Por quê? Porque eu tenho vida com Deus, vida com Deus. E aí eu fico preocupado em me arrepender, pedir perdão a Deus. Então o que acontece? Eu não vivo no pecado, eu não vivo errando. Eu posso errar, mas eu não vivo errando, eu não vivo caindo, eu não vivo toda hora tropeçando. Porque uma coisa é o crente errar por acidente, por um momento de descuido. Isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós. Amém, igreja? Agora, uma situação totalmente diferente é a pessoa caiu hoje, cai amanhã, depois da manhã cai de novo. Aí, tipo assim, a pessoa está conformada com o pecado. Ela não está sentindo mais tristeza, não está sentindo mais dor, né? Então, para a gente fazer a diferença no mundo, a gente tem que ter vida com Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, qual que é a última parte, irmãos? Se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei pecados e sararei a sua terra. Mas essa última parte parece que é uma dificuldade para muita gente, né? A nossa vida tem que ser feita de arrependimentos, irmãos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós somos pessoas que erram, e às vezes a gente erra, e a gente tem que pedir perdão, a gente tem que se arrepender, a gente tem que ter vida com Deus, porque senão o que acontece? O inimigo começa a ganhar espaço na nossa vida, ele começa a conquistar áreas da nossa vida, que de repente a gente não consegue mais tê-las de volta. Por quê? Porque a gente não consegue se arrepender naquela situação, e o inimigo vai tomando conta, ele vai se assenhorando de áreas da nossa vida. Quem tem vida com Deus não depende do luxo do mundo. Presta atenção. Quem tem vida com Deus não depende do luxo do mundo para ser reconhecido como alguém que é honrado e chamado por Deus. Débora, se você olhar aqui no capítulo 4, pega a sua Bíblia aí, Juízes 4, versículo 5, olha só onde Débora se assentava. Ela se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Irmãos, ela era profetisa, e ela era muito usada por Deus, tanto é que Deus usou Débora para falar para Baraque sobre quem mataria o capitão do exército inimigo, que era Jael, uma mulher. Deus revelou tudo para ela, ela tinha uma revelação muito clara do que Deus iria fazer, ou seja, ela era uma profeta de Deus, usada com autoridade por Deus no ministério da profecia. Só que onde é que ela estava? Debaixo de uma palmeira. Eu pergunto para os irmãos, tem luxo estar debaixo de uma palmeira? Mas todo mundo reconhecia que ela era uma profeta de Deus. E quando eu olho para essa realidade, trazendo os dias de hoje, tem muitos profetas da pós-modernidade que estão pregando para que ser reconhecido como profeta de Deus tem que andar de Ferrari. Quem já viu isso, irmãos? Tem que andar de Ferrari, tem que ter uma casa de 3, 4 milhões, tem que ter isso, aquilo outro. Isso eu fiquei, irmãos, absurdamente assim chateado quando eu vi lá um vídeo que me mandaram de um profeta que mandou todo mundo se ajoelhar e falou: faz o Pix, se não fizer o Pix não vem o milagre, e quanto maior o Pix, maior o milagre. Planta uma sementinha aí, pelo menos de R$100, e tal. E o povo. Então a gente olha para o ministério profético de Débora, você vê o que? Simplicidade,
humildade. Uma pessoa que servia a Deus, era cheia da presença de Deus, mas que não dependia dos luxos do mundo, para mostrar ao mundo que ela era uma pessoa que servia a Deus. E hoje parece que existe uma necessidade de se associar prosperidade financeira, de se associar, irmãos, prosperidade em relação a bens materiais, ao estar com Deus, ao servir a Deus, senão você não é de Deus. E eu lembro de alguém que questionou, uma dessas pessoas que faz parte de uma dessas igrejas de super profetas aí, milionários, e aí o profeta falou: mas o seu pastor, que carro que ele tem? Tem um carro simples. Então ele precisa orar mais. Ou seja, a nossa espiritualidade está sendo medida pelo carro que nós temos. Irmãos, aí eu penso assim, que isso tudo está acontecendo também por culpa da igreja. Eu vejo assim que a igreja abandonou a Bíblia, abandonou o estudo da palavra. Por isso hoje o ambiente gospel se tornou uma terra fértil para heresias, para falsos pregadores, para falsos profetas, porque o povo não está conhecendo a Deus através da sua palavra. O povo não está distinguindo mais o falso do verdadeiro. Aí eu pego um pouquinho da pregação do Mateus na quarta-feira, que ele estava falando sobre essa questão de termos intimidade com a palavra, e como isso vai trazendo para nós a experiência de discernir o falso do verdadeiro. E aí ele usou o exemplo do bancário, que o bancário lida com cédulas, sim ou não? Tem cédula lá no seu banco, Gabriel? Tem cédula falsa? Tem também. Então tem cédula falsa e cédula verdadeira. E é claro que se você fosse fazer um monte de cursos para poder distinguir os detalhes de uma cédula falsa de uma cédula verdadeira, seria muito complexo. Mas o bancário, de tanto ele manusear a cédula falsa e a verdadeira, às vezes passa na mão dele ali, ele já detecta o que é falso e o que é verdadeiro, pela sua experiência, pelo contato constante com a cédula verdadeira, ele consegue identificar a falsa. Pelo contato constante com a palavra de Deus, eu e você vamos saber o que é falso e o que é verdadeiro, amém, irmãos? Mas o que está faltando para nós? Contato constante com a palavra. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos dias de correria, sim ou não? Quem já respondeu para alguém assim: oi, como é que você está, fulano? Estou na correria. Quem já respondeu assim? Pode levantar a mão, irmão. Eu também já fiz isso. Parece que quando o pastor assume seu erro, todo mundo assume junto, né? Por quê? Porque a gente é sobrecarregado de situações para criar dentro do nosso entendimento que a gente não tem tempo de ler a Bíblia, sim ou não? Pois é, irmãos. Só que nós temos que romper isso. Nós temos que falar: apesar de toda a correria, apesar de tudo que eu tenho que fazer, eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou colocar a palavra de Deus no meu coração. Como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Mas se nós não guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, a gente vai acabar pecando. Por quê? Porque nós vamos ser envolvidos por alguma coisa que a gente não vai conseguir discernir, porque está faltando palavra no nosso coração, está faltando palavra dentro de nós. Irmãos, quem tem vida com Deus conquista maturidade espiritual, por isso tolera, suporta, ama e ensina com paciência aqueles que constantemente erram, aqueles que constantemente vivem falhando ou vivem na inconstância. Débora, ela ensinou o povo durante 20 anos. 20 anos. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4, e no versículo 3 o povo se arrependia. Era um ciclo. Eles erravam, daqui a pouco se arrependia, ia lá falar com Débora, e Débora, com toda a paciência, tolerava, suportava, ajudava e ensinava, porque ela era uma pessoa madura espiritualmente. Porque o maduro espiritualmente
é aquele que sabe exercer como marca fundamental da sua maturidade o amor sacrificial. Então, quando você é maduro espiritualmente, você é uma pessoa que tem facilidade de amar sacrificialmente. Por isso, quando a Bíblia fala de pessoas maduras, fala de pessoas que suportam. Sempre você vai encontrar isso. Pessoas maduras associadas ao verbo suportar, ao verbo tolerar, ao verbo amar. Quando você vai para Romanos, por exemplo, capítulo 1, diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. A palavra forte ali quer dizer maduro. Nós que somos maduros, devemos suportar as fraquezas dos que são imaturos, e não agradar a nós mesmos. Ou seja, aquele que é maduro, ele suporta, ele tolera, ele compreende. Agora, o imaturo é o contrário. O imaturo é aquele que tem que ser suportado. O imaturo é aquele que tem que ser agradado. O imaturo é aquele que tem que ser tolerado. Por quê? Porque por qualquer coisinha ele está se desviando. Aí eu faço uma pergunta para você: até quando você vai ser essa pessoa que tem que ser tolerada? Até quando você vai ser essa pessoa melindrosa, que as pessoas têm que pisar em ovos com você, no que fala com você, porque você é aquela pessoa que por qualquer coisinha você já magoa? Se alguém fala alguma coisa que você não gosta, você já risca aquela pessoa do seu círculo de amizade? Até quando você vai ser essa pessoa chata, que tem que ser tolerada, que tem que ser suportada, que tem que ser agradada em todo o tempo? Por quê? Porque você é imaturo ou imatura. Quando é que você vai começar a suportar por amor? Quando é que você vai começar a tolerar por amor? Quando é que você vai começar a agradar o outro e desagradar a si por amor? Isso é uma pergunta que você tem que responder para você. Porque, irmãos, eu não estou aqui para falar o que agrada o teu coração. Eu estou aqui para falar aquilo que mexe com o teu espírito. Porque muitas vezes nós estamos imaturos dentro da igreja, como aquela pessoa chata, intolerante, impaciente. Qualquer coisinha que acontece fora do que eu quero sair da igreja. Qualquer coisinha que acontece fora do que eu quero me divorciar. Ai, meu marido não me merece. Ai, minha esposa não me merece. Ai, meus filhos não me merecem. Ninguém merece você, nem Jesus te merece. Por quê? Porque entra ano, passa ano, você não cresce. Você está sempre na mesma posição. Maturidade é uma coisa que vem e que a gente adquire aprendendo a suportar, aprendendo a dizer não para nós, por amor ao outro. Irmãos, o que Jesus fez por nós? Ele morreu numa cruz por nós. Ele abriu mão do que ele queria no Getsemane, né? Quando ele disse: Pai, afasta de mim, afasta de mim este cálice, mas não se faça como eu, mas como tu. Nesse momento, eu pergunto para os irmãos: Jesus abriu ou não abriu mão da sua vontade? Às vezes, presta atenção no que eu vou dizer. Amar, presta atenção no que eu vou dizer. Amar é você abrir mão do que você quer para fazer o que é preciso pelo outro. Amém? Amar é você deixar de fazer o que você quer para fazer o que é preciso pelo outro, para abençoar o outro, para favorecer o outro, para beneficiar o outro. Isso é amor sacrificial. Débora fez isso, irmãos. Por isso ela fez a diferença. Segundo ponto, irmãos, tem muita coisa que falar, mas eu vou falar só esse segundo ponto, a gente já parte do encerramento. Segundo ponto: uma pessoa que quer fazer a diferença é uma pessoa que tem coragem. Primeiro, tem coragem para cobrar de si, para depois esperar acontecer a mudança na vida dos outros. Abra sua Bíblia em Juízes 5, 12. Juízes 5, 12.
Diz assim: desperta, desperta, quem, irmãos? Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Irmãos, quem escreveu o cântico de Débora? Débora. Então ela está falando para ela mesma. Ela está dizendo: Débora, desperta, Débora, desperta, Débora. E o que ela está nos ensinando aqui, irmãos? Que muitas vezes, para que outros sejam despertados, nós precisamos despertar primeiro. Porque é fácil eu cobrar do outro, é fácil eu aconselhar o outro, é fácil eu exigir do outro, mas muitas vezes eu tenho que exigir primeiro de mim mesmo. Às vezes, para as coisas mudarem dentro de uma família, às vezes para as coisas mudarem dentro de uma igreja, a gente tem que parar de cobrar o despertamento na vida do outro, e a gente tem que olhar para a nossa vida e dizer: desperta. Às vezes o Jorge, lá dentro da casa dele, tem que dizer: Jorge, falar com ele mesmo: Jorge, desperta, desperta para orar mais, desperta para buscar mais a Deus, desperta para estar mais na casa de Deus. Sabe, Pastor Gaudilei, desperta, desperta para orar mais, desperta do comodismo, desperta do conformismo com o mundo, desperta para fazer mais pelo reino de Deus, desperta para ser mais fiel, desperta. Aí o que acontece? Eu começo a cobrar de mim mesmo, eu começo a cobrar de mim mesmo. Sabe o que vai acontecer lá na tua casa, Jorge? Quando você começar a cobrar de você mesmo e você despertar, as pessoas que estão lá vão começar a despertar junto. Elas vão começar a despertar junto com você. O Jorge despertou, eu preciso despertar também. A Maria Eduarda despertou, ela está cobrando dela, ela não está cobrando do outro, não está cobrando do vizinho, está cobrando dela. Eu preciso despertar, eu preciso despertar. A Maria Eduarda fala para ela mesma: Maria Eduarda, desperta, desperta para estar mais presente na casa de Deus, desperta, desperta. Aí o que acontece? Os outros começam a despertar junto. Quando você vê as pessoas que estavam acomodadas, elas começam a despertar também. Débora despertou, Baraque despertou junto, daqui a pouco todo o exército despertou, e eles foram juntos, despertados, alcançar a vitória que Deus havia preparado para eles. Eu quero dizer para você, querido, quando todos nós despertarmos e nos levantarmos juntos, nós caminharemos para encontrar uma grande vitória que Deus já preparou para nós. Mas primeiro nós temos que despertar. Carlinhos, por exemplo, está aqui hoje, a esposa está doente, mas se o Carlinho bateu o pé falando: Carlinho, estou falando com você, Carlinho, eu e você, eu, Carlinho, eu e você, desperta, desperta, desperta para orar de madrugada, desperta para estar na semana de oração, desperta para enfrentar essas adversidades que tem vindo contra a casa, desperta para orar pelos filhos, desperta, eu vou orar pelo meu filho, vou orar pela minha esposa. Você começa a buscar um despertamento em você, Carlinho. Daqui a pouco está todo mundo: o que aconteceu com o Carlinho? Está doido? Está diferente, né? Mas é um diferente para melhor. Está diferente, mas é um diferente para melhor. E as coisas estão começando a acontecer. Aí o que acontece? Os outros começam a despertar junto. O despertamento que Deus quer fazer nas pessoas que te cercam tem que começar primeiro no seu coração. Às vezes a gente fala: eu quero mudar o mundo. Não mude o mundo, mude você. Mude você primeiro. O mundo vai mudar com as suas mudanças. Esquece, abandona a ideia de mudar o mundo. Se você começar a mudar a sua vida, as coisas vão começar a mudar no entorno da sua vida. É assim que funciona, irmãos. Nós não temos o poder de mudar o mundo, mas nós temos o poder de mudar a nossa vida, para que através da nossa vida Deus possa mudar as coisas, Deus possa mudar pessoas, Deus possa mudar o mundo, se necessário for. Lá em Efésios 5,14 diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Diz assim também: remi o tempo, porque os dias são maus. Não vivam como necios, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus.
A palavra de Deus para a igreja ali naquela época é uma palavra de despertamento, dizendo assim: desperta, igreja, porque os dias são maus, em função da proliferação do pecado e de todos os males sociais, espirituais, morais que o pecado está gerando. Então desperta. Por quê? Porque quem não está em Cristo está morto. Todo mundo que não aceitou Jesus como Salvador da sua vida está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então nesse texto tem os mortos. Quem são os mortos? São aqueles que não estão em Cristo. Amém, igreja? Mas também tem os que estão dormindo. Desperta dentre os mortos. Então tem os mortos e os que estão dormindo entre os mortos. Quem são os que estão dormindo entre os mortos? A igreja, eu, você. Quando nós começamos a negligenciar a nossa posição de crentes, de salvos, e começamos a viver como os que estão lá fora, começamos a viver como aqueles que não têm Jesus, Deus nos vê como pessoas que estão dormindo espiritualmente. Aí Ele diz: você não está morto, mas está vivendo como se tivesse. Então desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Existe um despertamento que Deus espera de nós, irmãos. Talvez para uns aqui Deus está dizendo: desperta do comodismo. Você está muito acomodado, filho. Está muito acomodada, filha. Desperta do seu comodismo. Você se acomodou na fé. Desperta do comodismo. Talvez para outros está dizendo: desperta do conformismo com o mundo. Você se conformou. Você tomou a forma do mundo. O seu linguajar é mundano. A sua maneira de viver está mundana. As músicas que você ouve são mundanas. Filha, eu ouvi a tal da Lady Gaga lá no seu carro. Deus me livre, Estou aqui fazendo um exemplo. Mas irmãos, se eu sou de Deus, eu tenho que ouvir as coisas que são Deus. E teve um show demoníaco da Lady Gaga aí, eu não sei se foi ontem, tal. Quer queira, quer não, você abre o celular, toda hora vem algum zapzinho, falando alguma coisa sobre isso. Mas a música do mundo, ela é envolvente, irmãos. Se você começar a ouvir um pouquinho de música eletrônica, se você gosta disso, daqui a pouco você está lá, mexendo no esqueleto. Por quê? Porque a música, ela é, vamos dizer assim, o recurso de comunicação mais eficiente que tem para entrar na mente e no sentimento de uma pessoa. A música, quando ela te toca, você fica repetindo ela, sim ou não? Ela entra, ela fica lá. Tem gente que fala assim que é a música chiclete, que ela gruda e não quer desgrudar, fica na tua cabeça, fica ali tocando, mas é assim. Então nós precisamos despertar. Não se conforme com o mundo, irmãos. Hoje está escancarado a guerra entre o céu e o inferno, está escancarado na terra. Eu ouvi um rapaz que foi para esse show da Lady Gaga, antes do show acontecer. O repórter perguntou para ele: você está aqui desde quando? Ele falou: estou aqui, acho que um dia, 2 dias já. Ele falou assim: eu e essa galera aqui, nós vamos entregar nossa alma para a Lady Gaga e dar um culto para ela e descer de tobogã para o inferno. Foi isso que ele disse: entregar a alma para a Lady Gaga e descer de tobogã para o inferno. Ou seja, virou piada, irmãos. As coisas espirituais, assim, as pessoas estão brincando com coisas sérias, mas você vê como é que está a mente das pessoas aí fora. Aí você vai falar de Jesus com uma pessoa dessa, o que você acha que ela vai falar para você? Ela vai te esculhambar, porque a mente dela está totalmente fechada para o Evangelho. Então hoje nós estamos vivendo dias difíceis, de apostasia mesmo, de rejeição da fé consciente, as pessoas estão caminhando rumo à perdição, e nós como igreja precisamos primeiro nos mantermos salvos. Esse é um grande desafio que você tem hoje, manter-se salvo e na presença de Deus. E segundo, levar a salvação para os outros, levar a salvação para quem não tem salvação. Então não se conforme, desperta do seu comodismo, desperta do seu conformismo com o mundo, desperta para orar mais, desperta para ler mais a Bíblia, desperta para servir a Deus, desperta para fazer as coisas certas. Amém?
Deus espera um despertamento de cada um de nós. Aonde você precisa despertar? Eu não sei. Eu sei que eu estou procurando despertar todos os dias. Em alguma área da minha vida que eu vejo que eu estou meio devagar, eu estou me despertando, eu estou cobrando de mim. Desperta, Galdinei. Desperta para orar, desperta para buscar, desperta para desligar a televisão quando o negócio não é de Deus. Porque às vezes a televisão está lá ligada e aí começa a passar coisa que não é de Deus, você deixa. E a gente tem que despertar para desligar às vezes uma televisão. Desperta pais e mães para cuidar dos seus filhos. Porque hoje em dia as criancinhas, elas estão sendo o alvo preferido do inimigo. Desperta para olhar os desenhos que os seus filhos estão assistindo no Netflix, em todas essas plataformas de filme, porque tem muita coisa ali que vem recheada de homossexualidade, que vem recheada de bruxaria. Aí seu filho não começa a dormir de noite, começa a ver coisas no quarto, né? Enfim, começa a perguntar para você sobre questão de sexo, se um amiguinho, dois menininhos pode ficar um com o outro, ou duas menininhas. Por quê? Porque está vendo isso num desenho que está passando. Então você tem que despertar para mostrar para o seu filho o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Então desperta Débora. Ela cobrou de si mesma. Nós temos que cobrar de nós mesmos, né? Para depois Deus cobrar dos outros através da nossa vida. A sua vida despertada vai ser um instrumento para Deus despertar outras pessoas. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus por você